Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para realizar uma sequência de videoaulas explicativas sobre o preenchimento da declaração eletrônica para cadastro rural do INCRA, junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural, o SNCR, cujo um dos objetivos é a emissão do CCIR. Então, pessoal, vamos começar nosso treinamento. Inicialmente, pessoal, nós realizaremos o treinamento nessa plataforma, nesse endereço eletrônico, que é o treina.sncr.serpro.gov.br, aonde todo mundo, qualquer cidadão tem acesso e pode realizar treinamentos. Verifique que neste endereço temos aqui, manual da declaração de cadastro rural, tá? Este manual aqui é a última versão, vocês podem estar emitindo ele, é só clicar aqui e fazer o download. E é interessante que leiam todo o manual e ele explica passo a passo, o que nós reforçaremos aqui neste treinamento, tá ok? Bom, esta plataforma aqui nada mais é do que uma cópia da plataforma onde o cidadão tem acesso, onde ele mesmo realizará a declaração de cadastro do seu imóvel rural. Para tanto, necessitamos de um CPF válido. Porém, essas informações, por serem sigilosas, pessoais, nós iremos gerar um CPF, tá? E é muito simples, pessoal. É só a gente vir aqui, numa página do Google, digitar aqui, por exemplo, gerador de CPF. Eu vou acessar esse primeiro aqui, que é o www.4devs.com.br, tá ok? Ele entrou nessa página, eu vou aqui gerar o CPF. Ele gerou aqui esse número, tá? 944-806-960-08. Eu vou copiar ele. Eu já inventei este nome aqui, um nome bem diferente, para que não tenha tantas coincidências aí com nomes existentes. Então, Marclay Ronaldo Rolim, tá? E o CPF foi gerado, naquele site, é este, E a senha que eu vou utilizar é treina123 neste caso, tá bom? Então, vamos voltar aqui ao nosso site. Nós geramos o CPF, então eu vou colocá-lo aqui, pessoa física no caso, tá? Temos que atender aqui ao CAPTCHA. E ele já entrou aqui para a gente cadastrar o nosso nome e uma senha, tá? O nome, então, eu inventei, é Marclay Ronaldo Rolim. A senha, como eu disse, vai ser treina123 com T maiúsculo. Treina123. Vou confirmar. Cadastro de usuário realizado com sucesso. Então, agora eu vou fazer o login, tá? Vou aqui de novo. Copiar e colar aqui o CPF, Não sou robô. A internet está meio lenta. Ele aceitou. E eu vou colocar a senha. Que é treina com T maiúsculo 123. E entrar. Então, pessoal, a gente já observa aqui, realmente, é um ambiente de treinamento, tá bom? Essa versão. Vocês, olá, Marclay Ronaldo, Então, o nosso login foi feito com sucesso. Então, pessoal, aqui nós temos aqui, essa aba, imóveis, tá? Ao posicionar o cursor em cima, nós temos opções de imóveis cadastrados, aquisição de área total, incluir imóvel novo e minhas solicitações, tá? Imóveis cadastrados, vamos clicar nele. Obviamente, não iremos retornar nenhum imóvel cadastrado. Por quê? Isso aqui apareceria uma relação de imóveis cadastrados no INCRA. Como isso aqui é um nome fictício, um CPF fictício, e ele obviamente não tem nenhum cadastro, não teremos nenhum. Após efetuarmos o primeiro cadastro, o segundo, o terceiro, vai aparecer todos os códigos de imóveis rurais dele aqui.
tá? Temos opções também de minhas solicitações. No caso, também não temos nenhuma, porque a gente não fez nenhum pedido de solicitação de análise, enfim, tá? E temos essas outras duas opções, que é a aquisição de área total. O que é isso? Quando já existe um imóvel cadastrado no Sistema Nacional de Cadastro Rural, o SNCR, que está em nome de outra pessoa, e, por exemplo, esse Ronaldo Maclay, ele adquiriu o imóvel total. Então, o que vai acontecer? Ele vai solicitar atualização cadastral, né, da mudança de titularidade. Ele vai mudar o nome do antigo proprietário para o nome do atual proprietário. Isso no caso de aquisição de área total. Ah, tudo bem. E quando, então, eu adquiro parte do imóvel, ou então eu vou adquirir um imóvel que nem tem cadastro INCRA? Ah, eu vou incluir imóvel novo. Tá? Como eu disse, incluir imóvel novo vai ocorrer quando eu adquirir parte de um imóvel já cadastrado, ou então eu adquirir um imóvel que não tem cadastro INCRA. Eu vou realizar pela primeira vez. Quando eu adquiro parte de um imóvel já cadastrado, eu vou fazer uma inclusão por desmembramento, ou seja, vamos supor que exista um imóvel aí de 100 hectares em nome de Joaquim, e eu adquiro apenas 30 hectares. Eu vou fazer uma inclusão, gerar um novo código de imóvel para o meu imóvel, porque o código existente vai ficar em nome do Joaquim. Por quê? Porque ele tem remanescente do imóvel, né? Ou seja, se eu adquirir 30 hectares de 100, ele ficou com 70 e eu com 30. O código mãe vai permanecer para o Joaquim enquanto ele tiver remanescente de área, seja ela qual área for. A gente só pode mudar a titularidade do código de imóvel mãe para outra pessoa quando ela adquire a área total. Ou quando, então, o Joaquim alienou todo o imóvel, né? Mas ele alienou, por exemplo, 30 hectares para mim, 30 hectares para outra pessoa e o restante para outra. Então, ele não tem mais imóvel. Só que isso aí a pessoa que está solicitando o código tem que comprovar, tá ok? Mas isso é uma outra história que a gente vai abordar em outros vídeos. Então, pessoal, vamos fazer uma simulação aqui de... Né, vamos aqui, incluir imóvel novo, tá? Eu vou fazer uma simulação aqui de uma inclusão cadastral de um imóvel que nunca teve cadastro. Então, eu comprei lá um imóvel, tá, de uma pessoa, e esse imóvel, né, ele possui uma matrícula, né, ele tem registro em cartório, porém, não possui cadastro do INCRA ainda. Então, eu vou fazer pela primeira vez. Então, basicamente, a declaração de imóvel rural consiste no preenchimento de 3 formulários, sendo ele estrutura, uso e pessoa, tá? Nós vamos abordar cada um separadamente e neste vídeo vamos ter a estrutura. Então, estrutura são os dados relacionados ao imóvel em si, né, a sua composição jurídica, a sua denominação, a sua localização e etc. Tá ok? Então, pessoal, é muito simples, tá? Isso tudo é abordado no manual, que, como eu disse, é importante ler. E aqui, denominação do imóvel rural, né? Pode ver que esses campos que têm esse asterístico vermelho são de preenchimento obrigatório. O sistema não vai finalizar e não vai concluir a declaração se não forem preenchidos. Então, vamos colocar aqui Fazenda Santa Terezinha. Ok? Indicações para localização. Isso aqui eu vou dar uma descrição de como localizar o imóvel, tá? Então, por exemplo, pode ser rodovia Emanuel, quilômetro 23, tá? Dando um exemplo. Imóvel público, tá? Nesse caso não, ele não se localiza em área pública, não é imóvel objeto de regulação fundiária ou de assentamento, tá? É um imóvel particular com registro em cartório. O estado, tá? Observe que a pessoa, ela pode fazer declaração, logicamente, de um imóvel localizado em qualquer lugar do Brasil, tá bom? Neste caso, eu vou fazer especificamente aqui do Mato Grosso, porque vai ficar mais fácil para depois para a gente rejeitar a declaração, porque essa declaração é uma declaração fictícia, né? Mas em qualquer lugar do Brasil ela pode declarar. Então, vamos aqui. Mato Grosso, o estado. Localização, vou colocar capital. Você pode digitar ou procurar aqui na aba. Área localizada em zona urbana. Aqui vocês vão informar somente quando parte do imóvel ou o imóvel todo estiver localizado em perímetro urbano, tá? Porque existe toda a delimitação
de um município, existe o perímetro urbano, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vocês só vão informar aqui quando estiver dentro do perímetro urbano, pois é possível, sim, termos imóveis rurais dentro do perímetro urbano, desde que ele tenha uma vocação agrícola, né? Agrícola, agropecuária, florestal, enfim. E aqui, ó, o imóvel rural se localiza em mais de um município? É possível, tá? Eu vou simular que sim, ele se localiza. Ele se localiza em Cuiabá, e a área que eu vou colocar aqui é 120. Tá? Tudo é em hectares, podem observar, 120 hectares. Vou colocar vírgula, 4 casas decimais. Tá? E outro município também que ele se localiza, que é adicionar município, né, que já coloquei Cuiabá, também é Mato Grosso. Vou colocar Chapada dos Guimarães, né, que é um município que faz divisa com Cuiabá. E lá tem 30 hectares, ok? Então, vocês podem ver que ele gerou um gráfico aqui do total de áreas, e ele separa por percentuais. Então, aqui, informando que em Chapada dos Guimarães eu tenho 30 hectares, e em Cuiabá tenho 120 hectares. Né? O gráfico totaliza 100%, então, em Cuiabá, e 20% do imóvel está localizado em Chapada dos Guimarães. Vocês podem me perguntar, então, se neste caso está certo esse cadastro, se não teria que ser um cadastro para cada área, né? Pois provavelmente, né, e o correto seria isso, né, já que Chapada e Cuiabá possuem cartórios, registro de imóveis, cada um possui o seu registro de imóveis, né? Registro de imóveis em Cuiabá e em Chapada existe também, né? Então, neste caso, cada área provavelmente vai ter uma matrícula separada, mas mesmo assim, pessoal, a gente tem que se ater à definição de imóvel rural, tá? Toda extensão de terra, independente da situação jurídica, seja posse, área matriculada, posse simples ocupação, posse justo título, se elas pertencem ao mesmo proprietário, são áreas contínuas, elas devem obrigatoriamente ser declaradas como um único imóvel rural no INCRA. Não tem problema, você pode informar uma matrícula, 2 matrículas, 20 matrículas. Você pode informar a área de matriculada, né, registrada, junto com áreas de posse, não tem problema, o sistema aceita, e é assim que deve ser feito, não pode ser feito o contrário, tá ok? Então aqui, ó, ocorreu inclusão no cadastro de área desmembrada de imóvel rural já cadastrado. Nesse caso eu não vou preencher, tá? Mas o que seria isso? Eu vou clicar aqui só para vocês verem. Isso aqui, pessoal, vamos supor essa área aqui de 30 hectares, aqui, que é Chapada dos Guimarães. Vamos supor, então, que eu adquiri essa área de 120 que não tem cadastro, né? Nunca foi cadastrada, é uma matrícula X. E eu adquiri essa outra matrícula aqui, essa área de 30 hectares de Chapada, mas são áreas vizinhas, né? Igual eu disse, por isso estão sendo cadastradas como um único imóvel. Porém, essa área, ela tem um código já do INCRA. Então, eu posso colocar o código aqui, tá? Eu estou adquirindo parte do imóvel, né? Então, eu posso colocar aqui que eu estou adquirindo esses 30 hectares de um determinado código de imóvel, né, que seria preenchido aqui. Aí eu vou colocar o CPF da pessoa que eu adquiri, que me transmitiu o imóvel, e a área adquirida, no caso 30 hectares, tá? Mas nesse caso, eu vou fazer essa declaração como se não tivesse sido, nunca tivesse tido cadastro das áreas, tá? Área medida, tá? Pessoal, aqui tem uma informação, você coloca o cursor em cima, ele aparece. Informe somente quando o imóvel rural foi objeto de medição na sua totalidade. Então, a gente só vai preencher esse campo quando ele possui georreferenciamento, tá? Georreferenciamento finalizado, as peças técnicas, RT, memorial descritivo, a RT paga, né? Ou, então, se ele já tiver certificação, tá ok? A gente pode declarar aqui. No entanto, eu vou deixar em branco por enquanto, para vocês observarem uma coisa. Situação jurídica do imóvel. Tá? Aqui a gente vai informar a situação jurídica. O que é isso, pessoal? Isso aqui é em relação a este imóvel, ele é uma área registrada? Ele é uma posse? Se ele é uma posse, que tipo de posse que é? Uma simples ocupação ou um justo título? Tá? Então, pessoal, vamos clicar aqui, adicionar situação jurídica. No caso, eu disse que a gente está fazendo, né,
uma declaração de área registrada, as duas, tá? Mas vocês observem que aqui tem as três possibilidades que eu disse: área registrada, posse, justo título, simples ocupação. Então, vamos em área registrada. Como ele ali tem áreas em Chapada e Cuiabá, eu vou simular que ele tenha duas matrículas, uma de Chapada e uma de Cuiabá. Então, é a área registrada, porque ele tem matrícula, tá? Eu vou deixar aqui. Forma de obtenção. Tem vários tipos de obtenção que eu posso adquirir essa área. Pode ser adjudicação, aquisição do governo estadual, federal, municipal, do INCRA, compra e venda, enfim, tem várias opções aqui. Nesse caso, eu vou fazer como uma compra e venda de particular, ou seja, eu fiz uma escritura pública de compra e venda, tá? Adquiri o imóvel e registrei, averbei essa escritura na matrícula. É por isso que era registrada. A área registrada também só pode ser feita como área registrada quando o registro, a matrícula do imóvel estiver no nome da pessoa que está declarando. Porque se por acaso ela comprou o imóvel, né, ela fez uma escritura pública de compra e venda de uma área registrada, porém ela não levou a registro essa escritura, ela não pode ser como área registrada, porque o registro não está no nome dela ainda, ela não averbou. Então ela faria como uma posse a justo título, tá? No caso. Mas nesse caso, vamos supor que ela comprou e averbou na matrícula. A matrícula está em nome da pessoa que está declarando. Aí a gente faz como área registrada. Data do registro. Muito importante, pessoal. Essa data do registro aqui, acontece muita dúvida do pessoal na hora de preencher. Às vezes as pessoas vão preencher e elas colocam a data do registro, a data da matrícula. Mas não. É do registro da compra, do nome da pessoa que está declarando. Então, por exemplo, às vezes a matrícula ela é antiga, é uma matrícula lá de 1980, só que a pessoa comprou agora, em 2020, e ela averbou e registrou agora em 2020. Então, vai ter ali um registro, né, dentro da matrícula, e vai ter a data daquele registro, né, que vai ser, vamos supor, outubro de 2020. Então, eu vou colocar esta data, que é a data onde eu registrei a minha compra na matrícula, tá? É a data do registro da compra, e nunca a data da matrícula. Então, no caso, como eu dei o exemplo aqui, eu vou colocar 2020, outubro, vou pegar um dia qualquer aqui, 14, tá? Isso aí vai estar tudo na matrícula, é só colocar aqui. A área, essa área, pessoal, é a área da matrícula. Porque muitas pessoas colocam a área de georreferenciamento, por exemplo. Às vezes a pessoa tem uma matrícula que fala lá, o imóvel tem, nesse caso, né, o imóvel tem 120 hectares na matrícula. Aí ela vai fazer um georreferenciamento, que tem uma precisão muito grande, e ela encontra uma diferença, ou para mais ou para menos. E ela coloca a área medida aqui. Ela não pode, pessoal. Essa área é a área da matrícula. Então ela tem que colocar a área que está na matrícula. A não ser que a pessoa tenha averbado o georreferenciamento na matrícula, né, e mudou, então, desta forma, a área matriculada, aí ela tem que formar ali, tá ok? Então, nesse caso, vamos fazer a área de Cuiabá, que é 120 hectares, tá? O cartório é de Mato Grosso, a matrícula é de Cuiabá, né, como eu disse, né, isso aí vai estar tudo informado na matrícula. E o cartório aqui em Cuiabá temos várias opções, né, sétimo serviço, segundo ofício, sexto, vou colocar sexto ofício, tá? E é uma área matrícula, tá? É uma matrícula, não uma transcrição no caso, tá, desse exemplo. Então, matrícula. Matrícula, eu vou informar o número da matrícula, tá? Vamos supor 1628. Registro. Isso vai estar tudo informado na matrícula. Geralmente fica no cabeçalho da matrícula, tá? E aqui, para a gente informar registro, vamos supor R2, tá? Registro 2. Então, é R-02. Não, acho que é R2 que ele aceita. Como eu não marquei transcrição, marquei matrícula, ele fica aqui bloqueado, né? E livro ou ficha, aí você escolhe ou o número do livro ou da ficha, tá? Que vai estar informado na matrícula. Eu vou colocar livro 2 também, que a gente pega muito aqui, pelo menos na região. Adicionar. Sempre lembre de adicionar a informação, porque se você fechar ali não salva, tá? Adicionei, então ele vai aparecer aqui, ó. Cartório, né? A matrícula de Cuiabá, sexto ofício, número da matrícula, registro, livro ou ficha e a área. Fechar. Observem que eu só declarei a matrícula de Cuiabá, e agora eu vou declarar a de Chapada. Tá? Vou declarar a de Chapada. Então eu venho aqui de novo, ó, adicionar situação jurídica, de novo. Vou de novo em área registrada. Forma de obtenção, a mesma coisa, tá? No caso. Tá? Mas pode ser que uma matrícula tenha uma forma de uma, outra tenha outra. A gente tem que ler o documento e entender. Se for uma compra e venda, lá vai estar tudo descrito, qual foi a forma de aquisição, de obtenção. Então, compra e venda de novo, de particular.
Data do registro, eu vou colocar a mesma data do outro, tá? 2020, outubro, no dia, sei lá, 14. A área é 30 hectares, tá? Essa aqui é a área que está na matrícula, não a área medida e georreferenciada, se tiver, né? Mato Grosso, cartório de Chapada. E lá a gente só tem essa opção de primeiro tabelionato e registradora Paixão. Opção, matrícula de novo, né? O número da matrícula, nesse caso, 203. Registro, R2. Livro 2, tá? Isso aqui tudo está na matrícula, essas informações. Adiciono de novo, então vai aparecer essas duas informações, eu fecho. Mesma coisa, pessoal, ele gerou um gráfico. Você pode ver que ele gerou o gráfico, aí ele faz um resumo aqui, ó, que é tudo área registrada, 150 hectares total, somando as duas matrículas, tá? Que bate, né, com a área que está aqui nos municípios, tá vendo? Ó, informei que tem 30 hectares em Chapada e 120 em Cuiabá. Vamos fazer uma simulação. Vamos supor, então, que eu tenho a matrícula, né? A matrícula são essas que eu te falei. Ela tem uma matrícula com área de 130 em Cuiabá e 120 hectares em Cuiabá e 30 hectares em Chapada, né? Que dá 150 hectares de área registrada. Porém, a pessoa fez um georreferenciamento e ela identificou que numa matrícula ela tem, a de 120 hectares, ela na verdade tem 110, e que na de Chapada lá, que é 30 hectares, ela tem 20, ou seja, né, ela tem 20 hectares a menos de fato, medido, né. Nesse caso, ela ficaria com 130. 130 hectares, o que a gente informaria aqui como área medida, tá? Ou seja, eu vou informar a área medida quando de fato ela for medida. Agora, vamos supor que a pessoa já mediu, e sei lá, ela mediu de novo e deu a mesma área. Ela não precisa informar na área medida 150 hectares, se fosse o caso, né, e informar 150 hectares ali na área registrada, porque a área registrada é o que vai valer. Ela vai prevalecer essa área informada aqui, tá? No caso, observem que a área medida é menor do que a área registrada, tá? Então, aqui nesse caso aqui, ó, a gente teria que arrumar esse informativo, porque de fato, se de fato, né, no chão georreferenciado a gente tem 130 hectares, é impossível a gente ter 150 hectares nos municípios, porque de fato não tem. Então, eu teria que retificar aqui também, né? Como eu disse, Chapada, então, teria 20. Eu altero. E 110 em Cuiabá, né? Que dá os 130 hectares. Aqui está igual, a área que está nos municípios é igual a que foi medida. E tem que ser assim, porque senão o sistema não vai processar, vai dar incompatibilidade de informação. Observe, então, aqui, ó, na área registrada, que ela está maior, 150. Isso não tem problema. Não tem problema. Por quê? Porque, de fato, eu não levei o georreferenciamento para registro em cartório. Então, a área da matrícula permanece com 150 hectares, as duas somadas, né? Então, eu vou informar isso. Quando eu processar essa declaração, a área do meu imóvel, de fato, vai ser qual? 150 ou 130? Vai ser 130. Porque quando eu informo a área medida, ela prevalece sobre a área registrada. Porque se eu medir, ela é passível de retificar na matrícula. O que vale, o que eu tenho, é a área medida, quando eu informo, tá? No caso, eu não fiz gel, ou eu já fiz e está averbado na matrícula, então eu não vou informar isso aqui, porque a minha área, de fato, é 150, tá? Isso aqui foi só uma simulação que a gente está fazendo. Eu vou retornar aqui, então, para 30 hectares. E vou retornar aqui para 120 hectares também. Por quê? Porque se eu não tenho área medida, né? Ou seja, eu estou falando que a minha área é o que está na matrícula mesmo, 150 hectares, aqui tem que ter 150 hectares também no local dos municípios, concordam? Então tá, pessoal, vamos lá. Quantitativo de residentes e mão de obra. Famílias residentes. Aqui eu vou informar quando eu tiver famílias morando no imóvel. Tem imóveis que não tem família residindo, que tem só funcionários que vão periodicamente, né? No caso, eu vou colocar aqui, tem 2 famílias, tá? Pessoas residentes, tá? Quantas pessoas moram lá? Ah, 6 pessoas. Assalariados permanentes com carteira assinada, tem? Não tem? Ah, tem 2. Assalariados permanentes sem carteira assinada, tem? Não, não tem. Tem 0. Isso aqui é declaratório, pessoal, não precisa de comprovação. Mão de obra familiar, tá? Tem 4.
Para que serve isso, então, se é declaratório? Pessoal, isso aqui tem muita importância também. Uma das grandes importâncias é para aposentadoria de atividade rural no INSS. Por exemplo, para você comprovar também que a pessoa está aposentando, que ela é trabalhador rural, se ela é um funcionário que trabalha numa fazenda, né? Então, isso aqui tem um peso muito grande também, porque o INSS pede informações ao INCRA, né, para compor o processo de aposentadoria de trabalhadores rurais. E eles vão ali ver, vamos supor, a fazenda é do Joaquim, né? E o Joaquim, vamos supor que é o Roberto que está pedindo aposentadoria rural porque trabalhou na fazenda do Joaquim. Aí eles vão verificar se a fazenda do Joaquim está declarada no INCRA, se tinha alguma declaração, que se tinha assalariados permanentes, com carteira assinada, sem carteira assinada, né? Enfim, não é só isso que compõe o processo, não é só isso que vai definir se a pessoa vai conseguir ou não a aposentadoria, mas é importante a gente fazer a declaração de fato, né, lógico, da forma correta, do que realmente tem e acontece no imóvel rural, tá bom? Destinação do imóvel rural. Nesse caso, tá, a gente pode colocar, vocês podem ver, agricultura, área de uso militar, área indígena, armazenamento, né, enfim, extrativismo, ferrovia, indústria, mineração. Nesse caso, tá, vou colocar pecuária. Você pode digitar aqui, ó, pecuária, que ele aparece, né? Tem agricultura, né? Tem várias atividades ali que depois vocês podem estar olhando. Pecuária. Litígio. O que é litígio? Litígio é quando há conflito de posse, né? De propriedade ali naquele imóvel. Nesse caso, é uma área registrada, vamos simular que não tenha litígio, mas poderia ter, por exemplo, né? Pode ser uma área registrada e tem uma pessoa lá que está lá requerendo uso capião, por exemplo, né? Isso é um processo que vai correr na justiça e não nos cabe agora neste momento. Mas pode ter. Nesse caso, não. A pessoa está declarando que ela é proprietária e não tem litígio na área, tá? Tipo de zona especial. Pessoal, aqui, ó, o que existe aqui, ó? Área de pesquisa agropecuária oficial, reserva indígena, projeto fundiário, Amazônia Legal, litoral, polígono de seco, Pantanal, região metropolitana, faixa de assentamento, faixa de fronteira, enfim, tem vários. Tá? Nesse caso, vamos supor que a única zona especial que está localizada é a Amazônia Legal. E deixo uma dica, né? Mato Grosso, por exemplo, todo é considerado Amazônia Legal. Então, qualquer imóvel que você declarar no Mato Grosso, você pode já declarar aqui esse tipo de zona especial como Amazônia Legal. E adicionar, pessoal, tá? Ele vai aparecer aqui embaixo, Amazônia Legal. E eu vou salvar o meu formulário. Pessoal, aqui, ó. Salvar realizado com sucesso. Isso referente somente ao formulário de estrutura, tá? E é bom a gente salvar sempre que a gente passar de uma aba para outra, a gente tem que salvar, na verdade, porque se caso cair o sistema, a gente perder conexão com a internet, a gente não perde a declaração, tá? E numa próxima aula a gente vai continuar a declaração nos outros formulários. Obrigado.